Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora Matiello, uma pesquisadora que já empreendeu um negócio de impacto e que agora, de volta à academia, estou explorando como esses dois mundos se entrelaçam. Aqui você vai ouvir entrevistas com pessoas que fazem isso na prática. Elas compartilham suas histórias, trajetórias, dicas de carreira e também algumas sugestões culturais. Quer acompanhar mais do Impacto Científico? Assine a nossa newsletter gratuitamente no Substack e nos siga no LinkedIn ou Instagram. Todos os links estão na descrição desse episódio. Então, bora conversar? Bom, começando mais um episódio, e hoje nós vamos conversar sobre o porquê é tão importante não parar de falar de diversidade na ciência. A ciência é construída por pessoas, e quando deixamos de incluir diferentes perspectivas, perdemos inovação, conhecimento e soluções que poderiam impactar positivamente toda a sociedade. Para falar sobre isso hoje, tenho o prazer de receber as fundadoras do Pretas na Ciência, um projeto que vem mostrando como é essencial garantir espaço para mulheres negras na produção científica. E vamos entender quais são os desafios, os avanços e o que ainda precisa ser feito para tornar a ciência realmente diversa e acessível para todos e todas. Então, a Ana Paula Pérez é CEO e cofundadora do Pretas na Ciência, formada em processos químicos, é especializada em design e UX, e com quase 10 anos de experiência em desenvolvimento de produtos e inovação, ela tem trabalhado e lançado produtos para diversas marcas. Além disso, é ativista em causas sociais relacionadas a gênero e raça. E a Lívia Rodrigues, também minha convidada aqui, é cofundadora e CEO do Pretas na Ciência, carioca, apaixonada por ciência, diversidade e comunicação, licenciada em Química pelo IFRJ, mestre em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela UFRJ. São 6 anos de experiência em multinacional de cosméticos, trabalhando com produtos para pele e cabelo para diferentes marcas. Ana e Lívia, sejam muito bem-vindas e obrigada por toparem o convite. Um prazer estar aqui. E um prazer falar do Pretas na Ciência. É sempre muito divertido, muito inspirador também. Ai, que legal. Não, com certeza vai inspirar muita gente. Acho que para a gente até começar, queria que vocês me contassem um pouco, né? Então, como que foi? Como que vocês se encontraram, na verdade, né? Me conta um pouco essa história, como que foi? Bom, eu A e gente, Lívia, ainda somos colegas de trabalho. Eu já trabalhava numa multinacional de cosméticos, tinha acabado de fazer uma transição para o laboratório, e aí eu acho que, 3 meses depois, né, Lívia? Lívia isso. entrou no mesmo laboratório, uma categoria diferente da minha, e lá a gente se encontrou. Uhum. E foi um encontro muito marcante, porque a gente não via muitas outras mulheres negras e homens negros também nesse ambiente. Então, quando eu a vi, logo já puxei para minha panelinha de uma pessoa, no caso, que era só eu. Muito bom. E vocês na conversa, Lívia, foram percebendo que tiveram uma trajetória um pouco parecida e diferente das outras pessoas? Como que foi? Isso. Porque, e aí foi muito, até por conta disso que surgiu o Preto, a gente começou a debater a nossa própria história. Então a gente olhava e a gente começou a se perguntar, tá, mas cadê as pessoas negras ao redor? E aí, se a gente ia num restaurante, a gente sempre reparava que nós éramos as únicas pessoas negras que não estavam servindo. Então, nós estávamos sentados, mas, no geral, as pessoas negras que estavam no lugar estavam servindo ou estavam trabalhando. Às vezes não tinha ninguém, às vezes tinha uma ou outra pessoa. A gente começou a se questionar, tá, mas na faculdade? E a perceber que, assim, às vezes na faculdade a gente também não tinha tido nenhum professor ou professora negro. Na época que eu entrei na empresa, eu já fazia doutorado e eu, sim, consigo contar nos dedos de uma mão a quantidade de professores negros que eu tive. Então, foi muito, a gente começou a perceber o quanto que as mesmas questões iam atravessando a gente. Nós duas também viemos de uma realidade que não é de zona sul do Rio de Janeiro. Então eu vim da Baixada Fluminense, a Ana veio da zona oeste do Rio de Janeiro, e a gente começou a perceber o quantas similaridades aconteciam. A gente estudou também na mesma instituição, só que em campos diferentes.
Então, como a Ana falou, foi um encontro realmente muito especial e que a nossa história acabou inspirando a gente a criar o Pretas de fato, porque foi muito olhando o que faltou para a gente, o que Uhum. poderia ter feito nossa trajetória melhor. E aí surge o Pretas. E muito sobre como que a gente chega no lar. E a gente ainda está entendendo, mas como que a gente chega em um cargo de liderança? Quando a gente olha, tem lideranças iguais a gente? Não Uhum. tem? Por que que não tem? Onde vivem? O que comem? Como que a gente consegue chegar lá? Então, acho que o encontro ele foi muito dentro dessas pautadas em questões, em como que a gente se constrói como comunidade para juntas criar nossa comunidade, nosso bonde para chegar em qualquer lugar que quisermos chegar, principalmente dentro da ciência. Perfeito. E isso vocês estão falando assim de que ano, né? Quando que vocês começaram, né, se conheceram até o momento de fundar esse movimento? 2019. E Uhum. a gente se conheceu em 2019, o Pretas na Ciência nasce em 2020. Uau. Pandemia, Sim. todas, né, sem muitas perspectivas de futuro, não sabia o que ia acontecer, o que não ia, muitas coisas acontecendo também ao mesmo tempo, muitos acontecimentos no mundo, no Brasil, que acabaram impactando também nesse movimento. Acho Uhum. que inconscientemente e futuramente mais conscientemente. Mas o Pretas ele nasceu de várias conversas, na verdade, de várias inquietudes, de várias perguntas, de vários questionamentos. E em determinado momento, em um dado momento, eu decido, cara, vamos materializar todas essas perguntas? Vamos fazer alguma coisa? Porque tem muito dessa questão, né, da gente sempre falar sobre, mas o que que eu estou fazendo para mudar isso? Como que eu vou mudar a minha realidade? Porque não adianta só a gente ficar aqui questionando o status quo sem fazer, sem tomar nenhuma atitude, sem tomar nenhuma ação. Então, em 2020, num surto, eu diria, um surto meio criativo de pandemia, acho que várias coisas acontecendo. Uhum. Eu vi um edital de um programa que eu já participava. Eu sou ex-aluna da Embaixada Americana. Eu sempre falo que o tio Barack Obama foi o grande patrocinador da minha carreira, né? Eu estudei fora, Uhum. o tio Barack Obama que pagou, eu fiz alguns programas da embaixada, então era uma ex-aluna e eles sempre ofereciam projetos, assim, se você quer fazer algum projeto, a gente subsidia. E aí, Uhum. quando eu ouvi o edital, eu falei, todos os tópicos, né, de todos os possíveis assuntos que eles subsidiavam projetos, eu falei, cara, e lá tinha mulheres negras e tópicos dentro da ciência. Falei, nossa, acho que é interessante, acho que dá para a gente fazer alguma coisa. E Uhum. aí chamei Lívia para criar esse negócio de impacto social que é o Pretas na Ciência hoje. Sensacional. E como que foi isso? Foi tudo no depois do expediente, né? Já estava em casa mesmo? Como que foi esse processo, né, de montar? Porque eu acho que isso tem bastante gente aqui que escuta, que está finalizando a pós-graduação e também tem vontade de atuar com o terceiro setor, com esses projetos. Mas fica assim, como que começa? Como que faz? E eu acho que aparecem umas coisinhas que a gente nem sabe que precisa ir atrás, tipo, abrir um CNPJ, né? Sabe? Mas tudo bem que é um pouco mais para frente, mas como que foi esse processo durante a pandemia, né? Em que momento que vocês faziam isso? Acho que você falou uma palavra que é essencial, que é o processo. Porque Uhum, não é como talvez um iceberg do dia para a noite emergiu no mar. Realmente foi uma caminhada. E aí a Ana falou, a gente começou na pandemia. E logo que a gente se inscreveu, tinha acabado de começar a pandemia, então a gente ainda não sabia a dimensão que aquilo ia tomar. Então a gente montou todo o projeto para ser presencial. Só que o tempo foi passando e a gente percebeu que realmente o novo normal, que agora já é o velho normal, tinha chegado e a gente ia precisar fazer algumas adaptações. E aí a gente passou, inclusive, para esse modelo, para um modelo online. Então, todas as ativações que a gente fez no início foram online, os workshops, as mentorias, mas a gente tinha uma ideia realmente de fazer tudo presencialmente. Presencial. bom. Até para poder conectar com as pessoas, mas é o que a Ana falou um pouco do que foi consciente e o que foi inconsciente, mas que gerou um resultado super positivo.
porque assim a gente conseguiu atingir muito mais pessoas. A gente conseguiu não só atingir o Rio de Janeiro, né, mas pessoas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Na primeira turma de mentoria, a gente tinha até uma mentorada de Cabo Verde. Então, é muito legal ver esse impacto, mas é sobre um processo. Então, foram muitas conversas, como a Ana falou. Então, teve todo esse momento de maturar a ideia, depois de escrever esse edital, entender onde a gente podia refinar. Naquela época ainda não tinha chat de GPT, de Uhum. psique, então foi realmente a gente escrevendo e entendendo o que fazia sentido, o que não fazia, como colocar na proposta, quais são os entregáveis que a gente vai ter e entender também qual que é o valor que isso gera. E talvez isso foi o mais importante para a gente, para colocar o Pretas em prática. E até agora que a gente vem se reformulando, a gente sempre pensa, o que a gente entrega? Qual que é o valor do Pretas? Como que ele impacta as pessoas? Então, foi muito nesse lugar de processo. Não Uhum. foi um processo rápido. Se eu não me engano, foram 5 meses, eu acho, de construção, porque a gente escreveu o projeto, e aí teve toda a etapa de avaliação do consulado. Depois a gente teve que, de fato, colocar isso em prática, e aí Uhum. trazer os parceiros. Como que cria a identidade visual desse projeto? O que a gente vai colocar? Como que vai ser essa página? Quais são as metas? E a gente tinha uma meta muito simbólica, assim. Eu acho que a gente tinha uma meta de 1.000 pessoas até o fim do projeto, que era de um ano. Só que no primeiro dia, eu lembro que a gente, em menos de uma hora, a gente fez muito mais de 100 seguidores. Uau. Então, rapidamente, a gente chegou na meta e a gente ficou, caraca, a gente nem esperava que ia ser tão, É. tão avassalador. Porque é isso, o Pretas mudou muito a nossa vida de uma maneira avassaladora. Eu imagino. Exatamente. E era para ser um ano, né? O edital que a gente se inscreveu, o Pretas na Ciência, era um edital que você poderia entregar o projeto em até um ano. Então, a ideia era fazer um ano, entregar, e na verdade não se tinha muitos Uhum. planos. A gente só estava fazendo. Você só começa. E Opa. depois você pensa se vai manter, se não vai, se é um projeto curto. Então, a gente só foi fazendo e aí a Uhum. gente se apaixonou. E aí foi um ano muito legal, porque a gente viu a capacidade que a gente tinha de organização de uma comunidade de mulheres negras cientistas, ou seja, elas existem e elas querem, elas precisam, e elas querem. A gente, vira e mexe, a gente recebe mensagem, né? Ah, eu quero fazer parte do Pretos na Ciência, ah, eu quero ser voluntária, eu quero. E a gente vê o quanto que impacta também. Muitos meninos que participaram de todos os programas que a gente fez até agora sempre mandam mensagens dizendo quanto que impactou. Então, assim, isso é o combustível para a gente se manter. Com certeza, nossa, eu imagino. Bom, vamos começar a destrinchar aqui um pouco, né? Quando eu quero saber o Pretas na Ciência hoje, mas assim, quando vocês fizeram esse projeto, então, o que que vocês queriam entregar de valor? Quais eram as principais atividades, né? A proposta inicial. O primeiro lema que a gente tinha era muito visibilizar, fomentar e visibilizar Incentivar. e incentivar a carreira de mulheres negras. Porque era muito nesse lugar, como a gente falou no início, de a partir da nossa construção enquanto mulheres negras dentro da ciência, como que a gente traz outras mulheres negras para esse lugar, para que a gente não precisasse mais ficar caminhando sozinha. Certo. Isso foi quando o Pretas surgiu, e esse eu acho que foi o moto do Pretas, até a gente começar a pensar que precisava dar um passo além. Porque você falou no início, as pessoas não sabem como que estrutura, como cria um CNPJ. Então, o Pretas ele foi um projeto durante quase 4 anos. A gente inaugurou como um projeto, então a gente tem para conseguir captar recursos, editais, mas só depois a gente pensou, como a Ana falou, porque era para ser um ano, mas aí a Uhum. gente viu, vamos mais um ano. E aí a gente foi seguindo. E a gente viu, pô, eu acho que dá para, né, vamos aumentar isso, vamos entender como que a gente consegue Tem demanda, né? expandir um pouco mais. Exatamente. E aí sim vira um CNPJ. Então, o CNPJ é bem recente, a gente acabou de passar por um rebrand, né, uma nova identidade visual, e aí sai um pouco desse lado um pouco pessoal, mas ele nunca vai deixar de existir no Pretas, porque o Pretas é, de certa forma, um pouco do que a gente gostaria de ter tido quando a gente estava nesse período de carreira, e entra muito mais nesse momento de conexão e de ponte. Então a gente fala muito, o Pretas quer ser essa ponte entre as mulheres negras e as oportunidades. Então a gente precisa diminuir esse caminho que existe hoje. O que está impedindo que uma mulher negra cientista consiga
chegar dentro de uma empresa, por exemplo, que quem queira fazer esse caminho de ir para o mundo corporativo, ou mesmo que ela queira conseguir uma bolsa de estudos fora do Brasil, ou se ela quiser, talvez, uma universidade no Brasil fazer um mestrado, doutorado, o que está faltando? O que falta para ela chegar lá? E aí a gente entra nesse lugar como ponte, tanto para conseguir encurtar essa distância da empresa para essa menina, né, para essa mulher que está nesse caminho, mas também para qualquer outra possibilidade que ela se veja ali. Então, não Sim. é muito um limitante. A gente tem pessoas que hoje querem ir para a indústria, como tem pessoas que querem seguir a carreira acadêmica. E para a gente isso é ótimo, porque a gente precisa realmente ter pessoas ali dos dois lados. Mas, Ana, eu acho que eu te cortei, você queria também trazer algum ponto. É exatamente isso. E ele começou, o primeiro projeto, a gente ia fazer 4 workshops online. E aí, muito focado em carreira. Então, a gente trouxe pessoas para falar de comunicação. A Ana Minuto participou de um dos nossos workshops, que ela é super reconhecida dentro do mundo corporativo. E a gente só trouxe profissionais negras. Então, falando de LinkedIn, comunicação, carreira. Acho que a gente fez um também sobre planejamento, então não só planejamento financeiro, mas planejamento de vida mesmo, de Uhum. rotina e organização. Então a gente pegou esses tópicos que eram mais gerais, mas a gente sabia o quanto que aquilo ali impactava nas profissionais, porque assim, principalmente quando você vem de uma família, né, menos privilegiada, você não conta com pessoas na sua família que estão passando quando você atinge um certo, né, um certo nível de privilégio, porque estar na multinacional é um privilégio, com bons benefícios, com um salário interessante, e aí você não sabe ali como se portar, ou como você consegue articular a sua carreira. Então, a ideia do projeto foi muito sobre isso, sobre como você chega e como você articula esse espaço, não só dentro do mundo corporativo, mas também como dentro do mundo acadêmico. Porque são coisas mais, são assuntos mais gerais. Então, Uhum. até para você vender um projeto dentro da faculdade, ou a importância de você ter uma comunicação interessante para esses espaços. Então, tudo isso foi pensado nesse inicial do projeto. Uhum. Não, é sensacional. É bem isso que você falou, né? Não só do corporativo, de como se portar, como trazer essas dúvidas com pessoas que você quer ter uma intimidade, essa família é íntima, mas não tem aquele histórico, né? Não tem aquele repertório para troca, até mesmo no acadêmico, né? Normalmente nós somos as Exatamente. primeiras a fazer. Eu coloquei nós na Exatamente. questão de renda, né? Mas assim, de estar na universidade e depois de ter um mestrado, doutorado, né? Isso, né, muitas famílias não têm. E é uma questão solitária, né? Porque é a nossa carreira, né? É muito sensacional. E aí, basicamente, esses programas, as pessoas, as meninas e mulheres, a partir de que idade, elas pagam para fazer isso ou não, tem patrocínio e elas participam desses programas, como que funciona? Como a gente tinha o subsídio da Embaixada Americana, começou gratuitamente. Então, a gente só fazia as sessões online para debater esses assuntos. De lá para cá, a gente conseguiu outros subsídios, a gente conseguiu captar outros recursos para manter de forma gratuita. E o nosso objetivo hoje, como negócio, né, que somos hoje, Prestas na Ciência, é a gente conseguir captar recursos de grandes empresas Uhum. para conseguir manter todo esse conteúdo e todo esse direcionamento e orientação para as nossas principais clientes, que a gente fala, que são as mulheres negras cientistas. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha dentro desses dois modelos de negócios. Para grandes empresas, grandes corporações, a gente geralmente dá palestra ou faz algum tipo de consultoria, e aí a gente capta o recurso daqui para poder trazer para elas de forma gratuita ou o mais acessível possível, porque a gente também entendeu, nesses nossos 5 anos de caminhada que vai fazer esse ano, que precisa ter um custo mínimo que seja, porque isso também traz um comprometimento da pessoa, entende que é um programa que é sério. Então, isso também é um ganha-ganha dos dois lados. Então, a gente, por exemplo, fez o nosso primeiro ILE Presas na Ciência,
num valor super acessível, que foi R$ 35. E elas tiveram um almoço, elas tiveram né, vários palestrantes, a gente trouxe RH para falar com elas. A gente teve um dia inteiro de atividade, com coffee break, etc. Então, assim, a gente tenta fazer da forma mais acessível possível, mas a ideia não é captar recursos através das meninas, assim, de grandes corporações. Inclusive, se tem alguma empresa nos ouvindo nesse momento quiser investir no futuro da ciência brasileira e nas mulheres negras cientistas, fica à vontade, só entrar em contato com Pretas na Ciência. Porque é exatamente esse ponto que a Ana trouxe, porque a gente percebe que existe um interesse sim das companhias, apesar de todo esse movimento que a gente está vendo de retrocesso quando a gente fala de diversidade, ainda assim aqui no Brasil existe esse certo interesse de tornar os times mais diversos, talvez até pela forma como o Brasil é constituído. A gente está falando de 56% da população é negra, 28% da população são mulheres negras. Então, eu estou falando do maior grupo populacional. Então, eu preciso ter dentro da minha companhia representatividade e não só uma mera representação, um token, para que eu consiga dialogar com a população brasileira. Então, por isso que a gente até vê esse interesse tão forte das empresas. A gente teve algumas parcerias já ao longo do tempo e a gente quer continuar fazendo mais parcerias, porque a gente consegue, dessa maneira, reverter o custo, o investimento, né, como a Ana trouxe, e também pagar de maneira digna as pessoas que contribuem para o projeto, porque isso também sempre foi algo muito importante para a gente. Então, a Uhum. Ana trouxe, a gente fez os 4 primeiros workshops dentro do Pretas, ainda com o subsídio do consulado. E aí uma premissa para a gente era que sempre fossem mulheres negras. E a gente sempre iria recompensar essas mulheres, elas seriam pagas. Não necessariamente o valor que era pago representa o trabalho que elas vão trazer, porque a gente sabe que merece muito mais. Mas é isso, a gente precisa desse investimento para poder remunerar de forma assertiva essas mulheres também, porque a gente quer trazer cada vez mais pessoas. E a Ana falou muito sobre, né, as pessoas entram em contato, querem fazer parte, e a gente também vê muitas pessoas aliadas, também trazendo o quanto que elas querem fazer parte. Então, trazendo, eu quero muito contribuir, quando você for dar um curso, me chama, eu quero poder ajudar. Esses dias eu recebi uma pergunta de dois homens negros, na verdade, vieram me perguntar, mas vocês não vão abrir para os homens? E aí a gente falou, cara, a gente está se estabilizando nesse público-alvo que são as mulheres. Mas existe muita procura, tanto para ampliar um pouco o público, quanto também de pessoas que querem, de maneira proativa, contribuir com o crescimento do Pretas na Ciência. Então, a gente, ao longo desse tempo, talvez, o crescimento que a gente teve se deve à nossa rede que é engajada, mas não necessariamente somente às cientistas, mas todas as pessoas que compraram a ideia. Então, a gente tem muita gente que comprou, de fato, a ideia, que são nossos aliados e que divulgam e que estão ali junto com a gente fazendo o Pretas crescer e tomar a proporção, porque assim, a gente realmente tinha uma meta muito baixa, 100 pessoas, talvez 500 pessoas se fossem muito, a gente agora está caminhando para chegar nos 5 mil seguidores. Boa, boa. Não, vamos divulgar mais uma aliada aqui à causa. E eu acho que eu gostei desse gancho que você fez, Lívia. Vamos puxar, vamos continuar puxando essa questão das empresas, né? Da captação, do porquê que elas poderiam patrocinar um programa como esse, né? Você acha que a gente avançou nessa agenda de diversidade dentro das empresas, principalmente dentro da ciência, ou a gente estagnou ou até retrocedeu? Não, eu não acho que a gente. Na verdade, assim, não é um super avanço, são passinhos de bebê, mas o cenário já é muito melhor. E aí é o que ela estava falando. Quando a gente começou, a gente se via ali muito sozinha. Hoje a gente vê, não só no ambiente que a gente trabalha, muito mais mulheres negras, mas a gente também observa em outras empresas também, até porque a gente vê as nossas cientistas indo para outras empresas também e colorindo esse ambiente. O que eu acho que tem acontecido bastante é porque, naturalmente no Brasil, a gente começou muito a falar de diversidade. Acho que antes de voltar ao Brasil, muito primeiro diversidade era uma coisa muito sobre falar sobre gênero, mulher, que acho que a nível global talvez o que a gente fale ainda muito, porque existe uma disparidade salarial entre homem e mulher em muitos locais. A gente, né, viu recentemente, continua vendo quantas falas machistas tem questão de licença maternidade que super afeta também a carreira das mulheres, porque o homem só tem 20 dias, a mulher tem 6 meses para ficar fora. Então, existe essa insegurança também do que vai ser a minha carreira. Mas no Brasil, acho que a questão da raça ela foi muito forte, porque
por conta de como que é a população brasileira. E nos últimos anos eu tenho percebido uma amplificação do que é diversidade. Então a gente fala muito ainda de raça, porque talvez no Brasil seja a prioridade por conta da demografia, porque quando a gente olha o grupo demográfico, esse é o maior, mas a gente passa a olhar a diversidade com um olhar muito mais amplo. Então a comunidade LGBTQIAPN+, como um todo, pessoas com deficiência. Até pouco tempo atrás eu não sabia o que era capacitismo. E Uhum. hoje a gente discute mais amplamente sobre capacitismo. A gente só tinha a primeira lei, né, para criminalizar o racismo. Hoje a homofobia é criminalizada, né, tipificada como se fosse o racismo também. Então, Uhum. eu sinto que existem avanços na pauta como um todo. A gente passa a discutir também um pouco mais as questões sociais. Então, a gente não tinha até pouco tempo atrás, por exemplo, uma Expo Favela, que hoje a gente tem e é super grande, para olhar realmente a questão de desigualdade social, que também faz parte da diversidade. Né? Porque diversidade não está só relacionada à cor de pele, mas existem diversas camadas, né, dentro da palavra diversidade. Então, eu acho que a gente está avançando. Eu, particularmente, não sinto ainda um retrocesso no Brasil, embora, né, no último governo a gente tenha tido. Eu acho que as pessoas ficaram menos tímidas para serem preconceituosas. Essa é a verdade, mas eu sinto que as empresas, é só a gente olhar também o número de processos seletivos que foram colocando mais a questão de raça em vagas afirmativas. A gente tem o Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, que é uma coalizão formada por mais de 40 empresas de bens de consumo, para colocar realmente. Então, tem metas ambiciosas para até 2030 você ter 10 mil cargos de pessoas negras, né, dentro da liderança. Então, eu sinto que a gente continua avançando. É claro que existe, às vezes, até um certo desgaste por quem não queria ouvir. Uhum. Então, são essas pessoas que falam, chega, a gente já falou. Mas os benefícios, os direitos conquistados e tudo que a gente veio construindo até aqui, eu acho muito difícil a gente retroceder, porque hoje a população está muito mais letrada sobre. Então, a gente fala mais, a gente debate mais, a gente discute mais, a internet está cada vez mais dentro dos lares. Então, por isso que, por mim, para mim, eu acho que é uma questão muito latente e que vai continuar ainda nos próximos anos. Talvez a forma como a gente discuta vai passar a ser diferente, mas aqui do Brasil, acho que ainda diferente dos Estados Unidos, tende a continuar. As políticas de diversidade nos Estados Unidos, por exemplo, a McDonald's nos Estados Unidos cortou. No Brasil, o McDonald's é administrado pela Arcos Dourados. Arcos Dourados já se colocou como vai continuar a política de diversidade. Então, é um cenário muito diferente que eu acho que pode ser afetado, mas o que a gente conquistou, acho muito difícil da gente conseguir, da gente retroceder de uma maneira muito absurda. Eu acho que pode mudar a forma, mas não totalmente voltar assim ao que era antes. Ótimo, ótimo. Não, muito, muito bom saber. Eu acho que, assim, o que eu queria também trazer era um pouco, assim, do impacto, né? E aí, puxando aquela questão das empresas, né? O porquê que, então, seria importante para a empresa ter essa parceria com vocês, né? O que que isso é o impacto ali para a pessoa, o impacto para a empresa. Então, Ana, comenta um pouco como que é esse discurso, né? Essa relação de trazer mais gente para apoiar o projeto. Bom, a gente tem visto o movimento das empresas de cada vez mais ter equipes mais diversas, e a ideia realmente do Pretas na Ciência é a gente conseguir preparar e capitalizar essas cientistas para esses espaços. Porque um dos tópicos que a gente sempre escuta é que é muito difícil encontrar mulheres negras dentro da ciência, e a gente vem para acabar com esse mito e dizer que tem sim muitas mulheres e muitas mulheres muito boas, inclusive. Claro. Então, eu acho que é um super asset de ganho para as empresas se unir ao Pretas na Ciência para conseguir capitalizar essas profissionais e desenvolvê-las dentro dos seus ambientes. Então, a gente faz não só esse papel de consultoria, mas também esse papel de desenvolvimento dentro do ambiente que a gente sabe que é um ambiente desafiador, que muitas vezes, né, existem ali desafios que nem sempre são muito claros para a população. E, além disso, também parcerias com instituições de ensino, instituições de educação. Porque um dos pontos que a gente sempre traz também é como que dentro do nosso sistema atual educacional é muito complexo você entender toda a potencialidade que você pode ter como profissional.
que não precisa ser só numa área, que você consegue ir para outra, que você consegue permear diversas áreas diferentes. Então, esse é um outro trabalho que a gente também faz junto com instituições, dessa abertura de possibilidades de profissões dentro da carreira científica. E até dentro de outras carreiras, que você pode ser uma cientista que você está em alguma outra área, que você consegue agregar, consegue trazer uma perspectiva diferente. E a gente vê dentro das carreiras como um todo essa hibridização muito grande. Então, esse movimento, né, de carreiras em lugares diferentes. Então, o Pretas ele vem muito com esse viés, com esse olhar, para não só apoiar instituições de organização corporativa, mas também instituições educacionais. Boa, perfeito. Bom, vamos fechando aqui, infelizmente. Acho que eu vou ter que depois fazer um episódio continuação com vocês. Mas, inclusive, o episódio de hoje vai sair na semana que a gente vai comemorar o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Então, vocês foram escolhidas para representar isso. E acho que, como recado final, eu gostaria, começando com a Lívia, qual mensagem você deixaria para as mulheres negras que, além de conhecer o Pretas na ciência, né, começar a seguir? Mas um conselho de carreira, né? Algum conselho que deram para você uma vez e você ficou com isso na cabeça, ou algo que você sempre fala ou vê como resultado, né? Do impacto das meninas, das mulheres que já passaram por vocês. O que você diria para essas mulheres que estão nos escutando? Eu acho que eu vou dizer o que eu gostaria que tivessem me dito, mas que eu aprendi na prática com a Ana. Se aquilombem, porque isso faz toda a diferença. Talvez se eu tivesse começado a trabalhar e eu não tivesse encontrado uma pessoa que viveu uma vida que tem atravessamentos parecidos com os meus, que entende de onde eu estou vindo e, ao mesmo tempo, sabe aonde quer chegar, me ajuda nisso, eu talvez não tivesse chegado onde eu cheguei e aonde eu ainda quero chegar. Então, esse local de aquilombamento, de entender que a gente sozinho, a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe, é super importante. Então, se você tem esse sonho de ser cientista, busque outros cientistas, busque inspirações reais. Porque a gente, às vezes, perde muito tempo olhando para pessoas que estão muito distantes. E, às vezes, a inspiração pode ser a sua mãe, pode ser a sua avó, pode ser aquela tia, mas pode ser também uma inspiração profissional que está muito próximo de você. Uma pessoa ali real que você convive no dia a dia e não precisa ser, sei lá, o Barack Obama, que está tão longe, ou uma pessoa que seja tão distante de você fisicamente. Quando eu comecei a estudar química, a única referência de química eram os homens brancos. E como mulher, a única referência, talvez, de mulher cientista foi a Marie Curie. É a única. Mas hoje as novas gerações têm Jaqueline Góes, tem Nina da Hora, tem a doutora Sônia Guimarães, tem várias cientistas, mulheres negras potentes para inspirar. Então, busquem se aquilombar e busquem referências reais, porque isso faz a diferença quando a gente começa a se enxergar e a construir uma narrativa possível. Porque até então, talvez, acho que quem nasceu nos anos 90 teve mais dificuldade para construir isso. Mas acho que quem vem agora pode vir muito mais potente para construir um futuro muito mais colorido, mais diverso, assim, mais justo. Maravilhosa, muito bom. Obrigada por compartilhar. E você, Ana, o que você diria? Eu não tenho nada para dizer depois dessa. Assina embaixo. Eu assino embaixo. Bom, eu acho que o que eu posso contribuir tem aquela famosa frase da Angela Davis de quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Eu acho que essa frase ela resume tudo. Principalmente quando você olha para a carreira de uma mulher negra, que não é algo que a gente, cara, que seja comum. Quantas CEOs negras você conhece? Mas com certeza eu falo uma CEO, você vai saber de alguém. Então eu acho que é isso. Eu acho que a minha mensagem é não tentem se movimentar, porque isso vai movimentar a sociedade. Se movimenta, vai atrás, é possível. Muitas vezes é difícil ser a primeira nesses espaços, ser a primeira a conseguir. É muito cansativo também, mas é possível. E eu acho que é uma responsabilidade de todos nós fazer com que essa sociedade se movimente, para que a gente consiga cada vez mais chegar lá.
Obrigada a você que ouviu até aqui. Bom, você deve ter percebido que nossa conversa acabou antes dos agradecimentos finais oficiais, mas foi motivo de um problema técnico na gravação que tivemos. E por questões de agenda, resolvemos deixar assim. Mas eu deixo aqui o meu enorme agradecimento à Ana e à Lívia. Foi muito gostoso conversar com vocês e obrigada mesmo por compartilhar essa energia e propósito com a gente. Eu desejo muito sucesso ao Pretas na Ciência. E lembrando que o podcast do Impacto Científico é um projeto independente e agora vamos voltar a publicar toda a quarta-feira, não sendo mais quinzenal. Então, e se você quiser deixar um recado, sugestão, reclamação, só mandar para o e-mail isadora@impactocientifico.org. Lembrando que Isadora é com Z, tá? Então é isso, até o próximo episódio na semana que vem. Tchau, tchau!